Olá, como eu justifiquei para vocês, né, na aula anterior, no vídeo anterior, o motivo de estar trabalhando essa aula dessa forma hoje, a gente também vai para a nossa aula de Química, essa é a nossa terceira aula. Eu vou fazer de uma forma bem rápida também, bem breve, tá? E inclusive vocês vão me dar retorno só colocando lá dia 30, ou dia 1º de abril, Química assistido, para poder justificar para vocês, tá bom? Nós falamos das últimas vezes sobre peso e massa, em seguida nós falamos sobre átomos e também falamos sobre moléculas, lembra disso? E hoje a gente vai dar só uma aprofundadazinha a mais nesse conteúdo, mexer um pouco nisso para facilitar para vocês entenderem, tá bom? Lembrando que, pelo que nós vimos naquele dia, essa questão de átomos e moléculas, a gente chegou aqui, quando eu junto, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, quando eu junto um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, essa junção deles, 3, é como se eu pegasse 3 bolinhas, certo? 2, 3, essas 3 bolinhas juntando, ela forma uma molécula. Então o átomo, ele se junta para formar molécula. Essas moléculas todas juntas, elas formam a substância, que pode ser simples, e por aí a gente vai vendo direitinho quais são os tipos de substâncias que existem. Então, para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Esses 2 átomos de hidrogênio se juntou com um átomo de oxigênio. Eu tenho uma molécula de água, certo? Que seria H2O. Se eu pegasse várias moléculas dessas de água, colocasse dentro de um copo, o que é que ia acontecer? Eu teria, nesse caso, a substância água no copo. E a gente vai entender também que a substância, por exemplo, se dentro do copo só tem molécula de água, é uma substância com nome. Se eu tenho água, sal, açúcar, é outra. Se ela está sozinha, ela está pura. Se ela está com outros tipos de substâncias juntos, eu vou dizer que é uma mistura, tá bom? Mas o que a gente quer, por enquanto, não é já adiantar essa parte para vocês, mas só para vocês entenderem. E uma outra coisa, existem algumas substâncias que elas funcionam assim, ó. Eu pego um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, juntei, eu formei uma molécula. Nessa molécula tem quantos tipos de átomo? Quantos tipos de elemento? Eu tenho 2 átomos, mas do mesmo elemento. Os 2 átomos aqui, ou de carbono, ou de oxigênio, ou de hidrogênio, do que ele é um mesmo tipo de átomo. Então eu falo assim, ó, quando eu tenho uma molécula formada por elementos por átomos de um mesmo elemento, eu digo que a substância, ela é uma substância simples. Já a água, eu tenho 2 de um tipo e outro do outro. Eu tenho só um tipo de elemento aí? Não, eu tenho 2 de hidrogênio e tenho 1 de oxigênio. Então eu não posso dizer mais que ela é simples. Eu já vou dizer nesse caso que ela é composta. Então só diferenciando simples e composta. Olha só. Tem 2 átomos. Esses 2 átomos aqui, no meu caso, são 2 átomos de carbono. Quando eles se juntam, eles formam uma molécula. Essa minha molécula, ela é formada por átomos do mesmo elemento químico. Eu só tenho um tipo de elemento, carbono e carbono. Quando ela é formada assim, eu digo que a minha substância é simples. Quando eu tenho 2 átomos de hidrogênio, como eu fiz aqui aquela hora, e coloquei 1 de oxigênio no meio, eu formei a substância água. A minha substância água é formada por quantos elementos? 2. Um elemento é formado de hidrogênio, outro de oxigênio. Aí fala, professor, mas aí tem 3 átomos. Eu sei que tem 3 átomos, mas elementos nós só temos 2. Elemento oxigênio, elemento hidrogênio com 2 átomos. Ficou claro? Então, nesse caso, se eu tenho mais de um elemento, eu tenho substância composta. Por favor, cuidado para não misturar elementos com átomos. O que é elemento e o que é átomo? Um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Eu tenho 2 átomos, mas eu tenho um só tipo de elemento.
só tenho aqui hidrogênio, ou carbono, ou o que for. Esses dois átomos são iguais. Então, é um elemento só, mas dois átomos. Agora, o que é que eu fiz? Vou colocar o outro junto, o oxigênio. 2 de hidrogênio, um elemento. 1 de oxigênio, outro elemento. Quantos átomos? 3. 2 átomos com 1, 3. 3 átomos de 2 elementos diferentes. Quando eu tenho dois tipos de elementos formando uma mesma molécula, eu digo que essa molécula é uma substância composta. Quando eu digo que eu só tenho um átomo de um único elemento, eu digo que ela é simples. Bora ver isso na parte escrita, só para vocês familiarizarem. Aqui nós temos, a gente não vai ler todo, né? Aí tem várias expressões, mas o que é que eu tenho? Eu vou começar aqui em cima, já tem um exemplo para a gente. Olha, o que eu destaquei aí, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, formando uma molécula. Essa molécula é molécula de água. Quantos elementos eu tenho? 2, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos eu tenho? 3, 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio eu tenho quantos? 1 átomo. Então dá 3, tá bom? Essa é a primeira coisa. Outra coisa, existem 2 tipos de substâncias, que são as substâncias simples e também existem as substâncias compostas. Quando é que ela é simples? A substância ela é simples quando as suas moléculas são formadas por um único tipo de elemento químico. Lembra que eu falei ali agora? Se eu tenho um único elemento formando a minha molécula, certo? Se só tem um tipo de átomo, eu vou dizer que a minha substância é simples. São aquelas substâncias cujas moléculas são formadas por um único tipo de elemento. Está aqui. Agora a gente vai ver que as substâncias simples, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser monoatômicas, diatômicas e triatômicas. Como assim? Se ela é simples, como é que eu posso fazer isso? Monoatômica é porque a minha molécula, a minha substância só tem um único elemento. É o caso de quem? É o caso do gás hélio. O gás hélio, ele não junta vários átomos para formar uma molécula. Ele vive solto, ele é um cara solteiro para sempre, certo? É um tipo de gás. E existem outros, o ferro, o alumínio, por aí vai. E o que são diatômicas? Quando a gente fala mono, eu estou falando de uma. Quando eu falo di, eu já estou falando de 2. O oxigênio, ele é formado de quantos elementos? De 1. Só de oxigênio. Mas quantos átomos de oxigênio se juntam para formar a molécula? 2. Certo? Nesse caso, tem 2. Então, só voltando aqui, o ar que você respira é oxigênio. Como é que ele faz para virar molécula? Vem um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio e eles se juntam. Esses 2 átomos formam a molécula de oxigênio. Então, o que eu tenho? No caso do gás hélio, que nós vimos antes, que vocês viram antes, o gás hélio ele vive sozinho. Ele não se junta com ninguém. O do oxigênio, o que a gente viu? Os 2 de oxigênio se juntam e formam a molécula. Quantos elementos aqui eu tenho? 1. Só tem oxigênio. Quantos átomos? 2. Certo? Quando o elemento é formado por um átomo só, ele é chamado de monoatômico. Quando eu tenho formado por 2, eu tenho diatômico. Substância simples, mas é diatômica porque é formada por 2 átomos. E se eu formasse por 3 átomos? O que seria? Agora a gente já vem para esse próximo aqui embaixo, que a gente vai ver que é triatônicas, certo? Que é o caso de quem? Do oxigênio, quando ele forma o gás ozônio. Olha que incrível! Eu queria até que vocês prestassem atenção nessa diferença. Um oxigênio sozinho. O que é que ele é? Um átomo. 2 oxigênios forma a molécula de oxigênio. E se eu juntar 3, forma o ozônio, que é o que vocês viram aqui agora.
Então, o que eu vou ter? Eu tenho a molécula triatômicas, certo? Então, são esses 3 exemplos. A gente vai, por enquanto, parar nesse daqui para vocês familiarizarem. Gente, átomo sozinho é átomo, átomo que se junta forma molécula. Essas moléculas, elas formam as substâncias. A substância pode ser simples. Quando ela for simples, eu tenho a opção dela monoatômicas, diatômicas e triatômicas, certo? Essa é a primeira parte, a primeira definição que a gente vai ver. Nós temos logo em seguida as substâncias compostas, mas para não encharcar a mente da gente, para a gente não ficar sobrecarregado com as informações, hoje nós vamos parar por enquanto nessa substância simples. Aí a gente vem com a substância composta em seguida, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima segunda, se Deus assim permitir. Tá? Um bom feriado para vocês e, por gentileza, 1º de abril, Química, 2 pontos, assistida, eu já computo lá a presença de vocês. Forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau, gente.